Boa tarde. Estamos aqui no Centro de Educação Profissional em Artes Brasil-França, aonde, Fernanda, eu vou fazer essa intervenção com a professora Maria José. Ela é uma pessoa que atua na área de História da Música no Centro Brasil-França, faz competição para canto e já foi professora de língua portuguesa. E diante de tudo, quero agradecer a senhora por ter aceitado o meu convite nessa intervenção. Como produto de consumo, nós vamos trabalhar o clipe da Juronas, da Lady Gaga. E nesse clipe, por ele ser mais consumido do ano, ele nos traz conteúdos transversais, que são aqueles que não tem nada a ver com a música, e conteúdos intrínsecos da música, que são elementos da música que tem a ver com toda a movimentação do clipe. Agora eu vou fazer umas 6 perguntas para a senhora, assim, dentro do que a senhora achou do clipe, o que a senhora resgatou de bom, ruim. Com certeza é só coisa ruim. Primeiro, nesse primeiro momento, o que a senhora achou desse clipe? Olha, é uma pergunta, primeiramente boa tarde, mas é uma pergunta até difícil de responder, porque dentro do contexto musical, no qual eu tenho convivido recentemente, que é o CEP em Artes Brasil-França, e a escola também, o Centro Livre de Artes, e todo o contexto dos colegas músicos goianos, eu não teria outra palavra para dizer a respeito desse clipe, a não ser que ele, para mim, é um clipe extremamente negativo, deprimente, depreciativo. Vou explicar por quê. Negativo, no sentido que ele nega o valor do amor. Quando ele coloca, eu quero seu amor, o amor ruim, nós sabemos que o amor foi criado por Deus para ser bom. Sem remetermos a qualquer segmento religioso, eu quero fazer uma colocação que, dentro da palavra bíblica, independente de qualquer que seja a religião, o amor é tratado com um profundo respeito, ainda que ele se diversifique. O amor fraterno, o amor de um homem por uma mulher, o companheirismo, o amor nós professores por nossos alunos, o amor filial. Então, o que acontece? Quando você fala de um amor ruim, você simplesmente está indo contra as palavras do Criador. Porque o mundo é movido em função da busca do bem, da felicidade. Todos nós nascemos, estamos sempre correndo atrás do bem, daquilo que é bom. Já temos as nossas intervenções negativas durante o nosso contexto diário. Agora, se eu ainda pego e passo para um aluno meu, ou se eu dou para um filho meu um clipe desse, ou se eu vou vê-lo em minha casa com alguns amigos e convidados, eu estou já criando um clima de depreciação de um sentimento que é tão amplo, tão sublime e que nos traz o bem e a felicidade, que ela só vem através do amor, seja em qualquer aspecto que você se remeta a ele. Eu vou pensar, não vale a pena amar. A sensação que eu tive, eu quero seu amor ruim. Aí de repente ela mostra a depreciação. Ela deprecia a figura tanto masculina como feminina. A partir do momento que ela coloca a mulher com máscaras diante do homem, o homem ali com a mulher manipulando aquela cabeça, fazendo aquela virada, que me lembra até o jogo das bebidas de tequila que eles fazem nas boates, que joga a pessoa
balança a cabeça, leva a pessoa à alucinação. E é depreciativo porque justamente que ele vai depreciar a figura do homem, que é uma figura sublime perante Deus. Qual foi a visão perceptiva que a senhora teve em relação à letra do clipe? Péssima. Ainda mais como linguista, né? O que eu vejo? Primeiro, que não temos uma letra trabalhada do ponto de vista, tirando o lado semântico, vamos trabalhar do ponto de vista poético. Ela não tem muito que se avaliar. Ela não tem metáforas interessantes, né? Ela faz aquele jogo ali de palavras, de sílabas, que no meu pensamento, isso é uma opinião pessoal, posso até estar errada, né? A gente não é dono da situação, nem dono da verdade, mas isso é o meu entender. Quando você coloca esse ha, parece que você está querendo preencher um tempo ali, um vazio. Então, a letra o tempo inteiro, ela tem a sensação, eu tenho a sensação que ela está cada vez mais declinando. Quando ela fala, eu até fiz alguma anotação, quando ela fala no sentido, me empresta por favor aqui, que eu até anotei no papel, vocês vão me desculpar, mas eu fui fazendo uma análise. Então, quando ela fala assim, olha, mova-se vagabunda louca. Isso é uma apologia à orgia. E a própria palavra vagabunda é uma palavra de um termo pejorativo, quer dizer, é usado dentro de uma letra que é comercializada e muito vendida, né? Muito bem comercializada no mundo inteiro, né? Mas eu atribuo isso também porque a maioria das vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão cantando, não sabem nem o que significa a letra. Eu mesmo já ouvi essa música várias vezes, só agora eu tive a curiosidade de me preocupar quando o clipe mostrou a tradução. Então, ela faz o tempo inteiro essa apologia ao negativo, ao ruim. E, linguisticamente falando, eu não vejo nada que eu possa avaliar de agradável, de uma rima bem feita, talvez de uma associação de jogos de palavras, jogos semânticos, de palavras que possam ser ressignificadas. Eu não vejo nada, infelizmente, de aproveitar. Quais os conteúdos temáticos que a senhora pôde abordar com toda a movimentação em cena, incluindo a letra do clipe? Na movimentação, eu percebi que ela aborda, né, a questão do sexo simplesmente voltado para a satisfação do corpo. O sexo liberal, como eu já disse antes, é aquele sexo sem respeito. Então ela aborda simplesmente a relação, a transa, vamos dizer assim, como vocês jovens dizem, a transa propriamente dita. Mas em função de quê? Em função de um delírio, em função de uma liberdade exacerbada. Então ela faz uma apologia à orgia mesmo, e ao sexo com o desconhecido, porque ao usar as máscaras ali, dá a sensação que eu posso fazer o sexo com qualquer pessoa e não fazer amor verdadeiramente, e não me satisfazer de uma forma sexual normal, dentro dos padrões, né, aceitáveis, que seriam padrões benéficos para um casal. Ali nós não vemos, em momento algum, você vê a presença de um casal, de uma declaração de amor. Você não vê, em momento algum, um beijo, um abraço, que são essas preliminares que levam a pessoa a um ato sexual saudável. Você simplesmente vê pessoas dançando, cada um com um lado,
você vê, eu vi muito delírio nessa questão das máscaras, imagens que não estão muito bem definidas, justamente para afirmar, mas talvez ela esteja também fazendo uma crítica, aí é uma crítica que eu já levaria para o lado construtivo, se ela tivesse essa intenção, não sei, talvez, no sentido de fazer uma crítica e mostrar onde que a sociedade hoje está, para onde que a sociedade está caminhando, para o sexo deliberado, para o sexo com qualquer um, para a quantidade de transas e não a qualidade. Então eu posso transar com outro sem saber quem ele é, não importa com quem, então tá aí chamar o outro de vagabundo, né? Então eu vejo, infelizmente, agora, isso pode ser usado dentro de um contexto que se pode preparar alunos adolescentes para avaliar esse clipe, mostrando para eles por onde a sociedade tem caminhado. Então eu creio que mesmo de um clipe negativo como esse, eu possa fazer dele um ponto positivo dentro de uma sala de aula. E mais, quero me repetir à questão rítmica, porque você pode ver que o padrão rítmico, geralmente essas músicas dançantes são extremamente repetitivas, porque todo ritmo que é muito repetitivo, que você está ali o tempo inteiro naquele movimento corporal, ele te leva a sair do seu controle, do seu autocontrole e adentrar dentro de um esquema novo que você pode ser altamente manipulado. Então aquele ritmo realmente ele pode ser utilizado para manipular e levar a pessoa a consumir mais droga e cada vez mais ter um ritmo alucinante. De acordo com os conteúdos do clipe analisados, como a senhora trabalharia em sala de aula para alertar os alunos naquilo que estão consumindo e apreciando, sabendo que 90% dos alunos gostam do clipe, mesmo sendo inadequado em relação aos seus conteúdos? Então, como eu falei antes, quando eu dava aula de língua portuguesa, eu não levava só o belo, porque eu acho que a formação do cidadão, ela tem que estar, ela tem que permear o belo e o feio, o bom e o mal. A nossa sociedade, se você fizer um histórico antropológico, vamos dizer assim, você vai ver que ela sempre está entre o bem e o mal. Então é preciso também conhecer aquilo que não é bom para mim, para que eu possa ter um consenso crítico, né? E poder escolher aquilo que é melhor para mim, aquilo que me faz bem. Então eu trabalharia sim esse clipe, mas associado a um outro clipe que talvez eu pudesse buscar, um clipe benéfico. Não diria só de música erudita, não. Nós temos muita música bonita. Por exemplo, nós temos uma letra super simples do Gonzaguinha, que é A Semente do Amanhã, que ele fala que você tem que ter fé na vida, que você é a semente do amanhã. Então eu faria uma contextualização, vamos supor, até mesmo essa música do Gonzaguinha, que é um estilo diferente, talvez seja uma balada, eu não entendo muito de música popular, mas talvez seja uma balada, mas é uma letra simples que fala que você tem que ter fé na vida. Então, de valorização. Então eu colocaria esses dois lados e instigaria uma discussão com os alunos, não muito, que eu acho que a melodia é até atrativa, não é uma melodia ruim, mas é repetitiva demais. Quando você começa a ouvir e a trabalhar toda uma obra de arte que ela tem uma estrutura pré-definida, assim como a música erudita, assim como a música popular, que ela é pré-definida, a música boa, vamos falar da nossa MPB, que nós temos grandes compositores e que fazem verdadeiros projetos
o que eu costumo dizer dentro da sala de aula, são projetos engenhosos musicalmente, são fantásticos, que você começa a descobrir que a música tem uma linguagem própria para te passar também, para te formar um cidadão, para te passar coisas boas, né? Ela pode passar ruim, mas ela passa boa também. Eu acho que esse clipe, ele pode sim ser aproveitado nesse sentido. Mas é uma pena que, infelizmente, me entristece muito ver que um clipe desse faz muito mais sucesso do que uma música do Gonzaguinha. Infelizmente. Quais os conteúdos musicais que a senhora pôde analisar no clipe? Bom, eu analisei primeiramente a parte da percussão rítmica. Eu vi que ela é repetida, né? É como se fosse quase um ostinato. Isso eu já falei por quê. Essas composições que são utilizadas em boates, em bares e nesses lugares, eles têm esse objetivo. Já é para você entrar naquele ritmo alucinante ali, se mover e perder o seu estado de consciência e tornar-se vulnerável, né? O instrumental, né, o conjunto em si, é um conjunto que, do meu ponto de vista, possa até estar enganando de qualidade. Apesar da música ser ruim, a execução é boa. A produção é boa. Porque há que se respeitar. Por exemplo, quando nós temos uma peça teatral, que às vezes o texto teatral, o roteiro não é bom, mas nós podemos ter uma peça teatral com um roteiro ruim, com excelentes atores, não é verdade? Então, assim, o contexto humano, o contexto musical mesmo, da execução, eu não vejo como ruim. Para mim é ruim a estrutura, a forma musical, que é a forma canção. Infelizmente, a temática, a letra, a pobreza melódica, que ela é muito repetitiva, né? Com base na análise, a senhora acha que os alunos podem conseguir perceber que estão realmente consumindo e se aquilo é bom ou ruim para eles, de acordo com as explicações e conselhos dados em sala de aula? Com certeza, com certeza. O papel do educador é esse. O papel do educador é ele mostrar a diversidade de caminhos que o seu educando tem. Agora, é lógico que, a partir do momento que o educador mostra, existe o livre-arbítrio do educando. A escolha é sua, é dele, é do outro, né? É minha. Mas, quando essa condução ela é feita de uma forma planejada, muito bem planejada, quando ela é feita de uma forma democrática, em que os alunos podem participar, eles mesmos trazerem, por exemplo, eles podem trazer o contexto musical de suas casas e fazer aquele troca-troca, pode-se ter uma preparação para que no futuro eles se tornem melhores críticos musicais, melhores, vamos dizer assim, tenham melhores opções para o seu contexto musical. E podem até transformar o contexto familiar também e social. Com certeza. Nós vemos isso pelo próprio CEP aqui, né? Quando a orquestra começou, o projeto da orquestra, o maestro Eliseu Figueira,
ele formava plateia, as pessoas conversavam muito durante a plateia. Hoje nós já temos uma plateia mais atenta, uma plateia maior, né? Nós temos uma frequência maior. Tudo isso é um processo lento, um processo de transformação, um processo de muita discussão, um processo de ensino-aprendizagem. Então, cabe a vocês, estudantes de música, a vocês, futuros professores de música, atentarem para isso. Jamais bater de frente com o aluno. Eu jamais chegaria numa sala de aula e falar, isso aqui é uma porcaria. Não. Também eu tenho que respeitar o gosto do meu aluno. Não é porque eu não gosto desse clipe que eu também não vou permitir que ele ouça e vou criticar. Mas cabe a mim, enquanto conhecedora do que pode ser melhor para ele, apresentar esses caminhos e deixar que ele decida. Mas jamais impor, você tem que ouvir isso e você tem que ouvir. Não. Você tem que ter o caminho da sedução, da boa sedução. Desde então, eu agradeço mais uma vez a atenção da senhora nessa intervenção e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.